Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, amém? Pode sentar-se, pode tomar o seu lugar. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. A igreja primitiva, e você sempre vai me ver falando sobre a igreja primitiva, né? Não vai ter como eu não ter uma introdução fazendo menção aos nossos irmãos da igreja apostólica, né? E por que isso? Porque eles são um padrão muito saudável para nós aprendermos no que diz respeito a ser uma igreja que seja saudável. Nunca foi tão exigente isso. Nunca foi tão exigente sermos de fato uma igreja saudável. Conheço aqueles moços ali, ó. Vocês tinham que estar na igreja de vocês, vocês estão fazendo fora da igreja de vocês. Como é que é isso? Tem culto na igreja deles, eles vão cultuar em outro lugar? Vou falar para o pastor de vocês, hein? Deixa comigo. Vou mandar uma mensagem para ele quando acabar aqui. Esses meninos são uma bênção. Então a exigência, irmãos, o foco tem que ser esse. Uns dias atrás eu fiz uma reunião com um grupo de pessoas. E eu dizia para eles o seguinte: eu preciso ser salvo. Será que a igreja moderna hoje, ela congrega com essa ideia? Então eu acordo de manhã, e eu sei que eu tenho um compromisso de congregar, de adorar a Deus, de estar com os meus irmãos, de ouvir a palavra de Deus, mas a ideia primária é: eu preciso ser salvo. Eu vou à igreja porque eu preciso aperfeiçoar a minha santidade para que eu seja salvo. Esse conceito ele não é mais comum. As pessoas hoje elas congregam porque elas vão buscar a bênção delas. Deus é abençoador, mas esse não pode ser o alvo. A gente está envolvido com tanta coisa que a gente não pensa mais em salvação. Nós não convergimos tudo que nós fazemos para o Senhor, entendendo o seguinte: eu preciso ser salvo. Se você não agradar ao Senhor, você não vai ser salvo. Coisa básica, né? Se eu não agradar o meu Senhor, e algumas coisas agradam o Senhor. Por exemplo, um coração obediente. O livro do profeta Samuel conta a história de Saul e Davi. Deus não queria rei para Israel, mas o povo queria, ok. Eles escolhem Saul. O Espírito do Senhor vem sobre Saul, significa que Deus aprovou. Então existe uma vontade de Deus que não quer, mas permite. E mesmo a vontade de Deus que não quer algo para nós, mas Ele permite, olha como Ele é gracioso, Ele abençoa. Isso nos livra de grandes problemas. Saul então é colocado rei sobre Israel. Só que o caráter de Saul era diferente do coração de Deus. Mas mesmo assim o Espírito do Senhor estava sobre Saul. Até que chega um momento que Saul se torna tão diferente do coração de Deus, que Deus o rejeita. Ei, Deus pode rejeitar aqueles que Ele escolhe. Deus pode rejeitar aqueles que Ele unge. Deus pode rejeitar aqueles cujo Espírito dEle se move nesses homens e nessas mulheres. E por quê? Porque mais do que sacrifícios, o Senhor quer um coração que esteja completamente rendido a Ele. Essa foi a questão de Saul. Saul era um homem de sacrifícios. Saul era um homem de obras. Saul era um homem de trabalho com as suas mãos, que ele pensava que iriam agradar a Deus. Mas o Senhor disse: Samuel, acaso tenho eu prazer em sacrifícios, tanto quanto o prazer a um coração que me obedeça? Então existem algumas coisas que elas agradam a Deus, satisfazem a Deus. A obediência é uma delas. Agora a ideia, quando um homem ou uma mulher escolhe esse caminho da obediência, o que Deus está buscando nisso? Satisfazer a sua soberania? Então eu decido obedecer a Deus para satisfazer a soberania de Deus. A sua obediência, a minha obediência alimenta o que no Senhor?
a soberania dele, a grandeza dele, a glória dele? Claro que não, ele não precisa de nada para ser quem ele é. Comigo ou semigo, com você ou sem você, ele continua sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei de todo o universo, Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, aquele que simplesmente é, ele continua sendo o mesmo Senhor. Então por que a minha obediência é tão importante para ele? Porque por causa da minha obediência, eu posso ser tocado pela graça salvadora que há em Cristo Jesus, e finalmente ele pode me ter eternamente com ele. Salvação. O principal beneficiário da nossa obediência somos nós mesmos, somos nós. Não, ele não ganha nada com a sua obediência, e não perde nada com a nossa desobediência. Ele continua sendo o Senhor sobre tudo e sobre todos. Então às vezes nós não compreendemos algumas coisas que são o valor master para o Senhor, que é a nossa salvação. E por causa disso, nós acabamos o quê? Nos comprometendo, nós acabamos nos perdendo na caminhada. Como nós somos bons para nos perdermos. Meu Deus, como nós somos bons para nos atrapalharmos. Eu estou convencido de uma coisa, pastor Ricardo, pastora Rosa. Eu estou me esforçando, sabe para quê? Para não fazer muita bobagem. Que se eu não fizer muita besteira, eu acho que eu tenho chance de ser salvo. Não fazer muita, porque sempre você vai fazer uma bobagem. Sempre você vai fazer algo que você não deve. Não é verdade? Sempre você vai pensar que está fazendo algo certo, mas você está fazendo completamente errado. Mas eu estou me esforçando para não fazer muita bobagem. Mas nós temos essa grandeza de pensar que as coisas estão indo bem, não estão. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã com você. Quero compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. É uma quantidade maior de versículos. Então, eu gostaria de lhe pedir, por favor, que você ficasse bem atento à leitura do texto bíblico. Sei que talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, mas se nós tivéssemos uma atenção dedicada a esse texto, para nós falarmos de um assunto que você talvez possa pensar, não, mas isso, para mim, eu estou na igreja já há 20 anos. Eu já sou um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro. Uma palavra tão simples. Mas essa aqui é a proposta. Essa história fala de um encontro de Jesus com um homem que já deveria ser mestre nas verdades de Deus, mas ele precisava da simplicidade do Evangelho. E talvez esse seja um desafio para a igreja dos nossos dias. Nos tornamos tão mestres, pastor, tão mestres, que verdades simples do Evangelho possam ter ficado perdidas na nossa caminhada, e por causa disso podemos perder o valor principal da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Amém? Vamos lá então, o Evangelho de João capítulo 3, do 1 ao 21, vamos ler. Diz assim o texto bíblico: havia entre os fariseus um homem que era chamado por Nicodemos, e ele era um dos principais dos judeus. Esse então de noite ele foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso então respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, esse alguém não pode ver o reino de Deus. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então lhe responde Jesus: em verdade, Nicodemos, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, esse é Espírito. E não te admires de eu te dizer isso, importa-vos nascer de novo. O vento, ele sopra onde quer, ouve a sua voz, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu então Jesus: Nicodemos, tu és mestre em Israel e você não compreende essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo vocês não aceitam o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, vocês não me creem. Como crereis se vou falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu,
senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem também seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho, no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas, perguntadas, reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Pai, nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus, tudo o que nós precisamos é que a Tua palavra, que é verdade, fale conosco e nos salve. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa oração. Ministra os nossos corações para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Esse texto, ele fala de um encontro, que nós temos que olhar para esse encontro de uma maneira muito especial. Imagina o que acontece com alguém que pensa que tem tudo, mas na verdade ele não tem um principal. Imagina alguém que sabe tudo a respeito da sua fé, tudo a respeito da sua religião, alguém que ocupa um lugar de destaque, de importância, mas de repente esse alguém se vê confrontado consigo mesmo, se vê confrontado com a necessidade de uma resposta espiritual para a sua vida. Alguém que tem todo o conhecimento a respeito da sua religião, mas na verdade ele tem um vazio que nem a religião dele, que nem o status que ele ocupava podia preencher, que compreende que só o encontro dele com Jesus podia mudar a vida dele. Esse é o personagem principal da nossa história. Esse é Nicodemos, um homem respeitado na sua geração, um homem com reconhecimento público, um homem que fazia parte da elite espiritual da nação de Israel, um fariseu, um doutor da lei, um mestre, um membro do sinédrio, um religioso, influente, só que espiritualmente vazio, mestre dos outros, mas para si mesmo ele era carente de uma verdade que podia completá-lo. Ele era um homem inquieto, ele era um homem que precisava de resposta, e Nicodemos sabia onde encontrar essa resposta. Por isso que o texto diz que de noite então, versículo 2, ele vai se encontrar com Jesus. Por que de noite? Talvez insegurança, talvez medo, talvez essa necessidade de, apesar de se sentir vazio, indeciso, incompleto, ele ainda procurava proteger, ele ainda procurava guardar aquilo que ele sabia que nada dava para ele, a aparência dele, o status dele, a relevância social dele. Nicodemos era um homem que conhecia Deus com a mente, mas não conhecia Deus ainda com o coração. Nós vivemos uma geração de homens e mulheres de Deus, que conhecem Deus com o seu entendimento, mas ainda não experimentaram o poder do Evangelho, o poder de Jesus, do amor de Jesus e da transformação de Jesus na sua alma. Quantos hoje vivem assim da mesma maneira? Vivem de aparência, um aparente sucesso, uma aparente ordem, uma aparente postura de ordem. Afinal de contas, eu sou o pregador, eu preciso ter uma aparência de estar tudo sob controle. Eu sou um ministro, eu sou um pastor, eu faço parte da estrutura de adoração de uma igreja. Então eu preciso construir uma aparente ordem, um aparente sucesso. Uma vida aparentemente controlada, uma vida aparentemente com intimidade diante de Deus, mas na verdade o que nós carregamos é um vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Nós somos bons para maquiarmos, nós somos bons hoje. Como é que se chama essa questão? Hoje tem um nome moderno, skincare, é isso? O skincare que dá uma melhorada, né? A igreja, ela tem essa facilidade de
produzir um skincare, um semblante. Meu irmão ficou impressionado essa semana, quando ele conversava com a minha cunhada, com a minha sobrinha. Ele falou das unhas, e eu disse assim: Toninho, mas essa unha que está na mão dela não é dela. E ele disse: mas como assim? Eu falei: não é dela. Essa unha que você está vendo toda bonita, grande, pintada, não é de verdade. É um aplique, é uma aplicação, como é que chama? É um gel bem trabalhado. Ele ficou escandalizado. A igreja é assim, em alguns aspectos. E quando eu falo igreja, eu falo de nós. Nós somos a igreja. Existem coisas que nós estamos mostrando para as pessoas, mas que não pertencem a nós. Canções que nós estamos colocando com tanta entrega, mas elas não nasceram do fundo da alma de um coração devoto ao Senhor. Orações que são empolgantes, orações que nos entusiasmam, mas na verdade são falas vazias, porque elas não nasceram de um relacionamento profundo com Jesus. Um evangelho que está sendo falado a respeito dele, mas é um evangelho que está apenas sendo falado a respeito dele, não tem sido vivido a respeito dele. E essas evidências se parecem muito com Nicodemos, que compreendeu que precisava de um encontro real com Jesus, porque somente um encontro real com Jesus nos transforma. Somente um encontro real, verdadeiro, profundo com Jesus nos tira desse lugar de aparência, desse lugar de apresentarmos alguns valores que não pertencem à nossa vida, são de fora, mas nunca são de nós. Então, em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, eu preciso compreender: há um encontro real com Jesus, muito mais profundo e importante do que talvez você possa imaginar. Versículo 1 ao 3, olha o que diz o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos. O texto diz que ele era uma autoridade entre os judeus, ou seja, ele era a referência de tudo que significava um valor de Deus para as pessoas. E ele veio então a Jesus de noite e disse: Rabi, tu és mestre, porque tu ensinas da parte de Deus, e ninguém pode fazer os sinais que tu operas se Deus não estiver com ele. E Jesus então responde para ele: eu quero te dizer algo, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. De início, Nicodemos, ele reconhece que Jesus é mestre, que Jesus é um rabi. E é interessante isso, porque nós estamos vendo o principal dos judeus, um mestre de mestres, um homem influente, agora se submetendo ao filho do carpinteiro de Nazaré, se submetendo a um homem sem expressão social e sem relevância social nenhuma. E a grandeza do Nicodemos, o mestre da lei, se rendendo agora ao Galileu, ao andarilho dos desertos da Judéia, se submetendo a ele e reconhecendo nele: tu és mestre, Deus é contigo, tudo que há em você, tudo que se move em você, é tudo que eu desejei a minha vida inteira e eu nunca tive, mas eu estou aqui me submetendo. O grande se submetendo, na verdade, ao sem expressão, mas mal sabia ele que ele era o pequeno, se submetendo não àquele que é grande, mas àquele que é soberano sobre todas as coisas, Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Nicodemos reconhece que Jesus é mestre, mas não reconheceu o fundamental em Jesus, que ele, acima de mestre, Jesus é o Salvador. Talvez essa seja a grande crise. Reconhecemos autoridade, reconhecemos milagre, reconhecemos poder em Jesus, mas não reconhecer em Jesus o valor principal, a sua divindade. Jesus é Deus, e é por causa da divindade de Jesus que nós somos salvos. É por causa da divindade de Jesus que o meu pecado, que o teu pecado é perdoado. É por causa da divindade de Jesus que nós recebemos um nome. E qual é esse nome? É um nome que nos dá uma identidade, nos dá um reino, filhos de Deus. É por causa de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: a tantos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nicodemos reconheceu muita coisa boa em Cristo, mas não reconheceu a essência. Ele é o Deus que salva, ele é o meu Salvador. Por isso que a resposta de Jesus para Nicodemos parece incoerente, porque Nicodemos chega cheio de onda: tu és mestre, tu és rabi, Deus opera através da tua vida, e o que Deus faz através da tua vida é glorioso, e a gente espera uma resposta na mesma linha, não é verdade? E Jesus simplesmente diz: quero te dizer algo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Parece uma resposta sem sentido,
Mas não é que seja uma resposta sem sentido, é que Jesus sempre vai responder na essência daquilo que realmente precisamos. E Jesus responde para Nicodemos na essência daquilo que realmente ele precisa. Você já viveu momentos que você pensou assim: Deus não me ouve? Você já sentiu sozinho no seu quarto secreto de oração? Você já se percebeu vivendo um momento de uma fé que a única voz que você ouve é a sua voz ecoando, indo e voltando sem uma resposta do jeito que você planejava? Isso não quer dizer que Deus não está no controle, é que o Senhor sempre vai responder de acordo com a essência daquilo que realmente precisamos. Existem muitas orações que nós fazemos onde a necessidade é apenas nossa, mas não é uma convicção de Deus para a nossa vida. Sempre que as nossas orações não forem realmente a essência do que precisamos, deixa eu lhe dizer, não é que o céu se cala, é que o céu sempre vai responder diferente do que o nosso coração deseja, mas o céu sempre responde de acordo com o que o coração dele deseja. E essa resposta nós não ouvimos ela de uma forma muito nítida, não faz sentido. Já viu aquele tipo de experiência? Você se dedica a Deus, você se consagra a Deus, você ora, você jejua, você congrega, você busca o Senhor, e parece que as lutas aumentam. É aquele um ditado, né, popular: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais crente eu sou, mais luta. Quanto mais crente eu sou, mais dificuldade. Quanto mais crente eu sou, mais as dificuldades se levantam. Parece que é um contraditório. Não, mas não é um contraditório. É a soberania de Deus te colocando agora num campo de batalha real para aperfeiçoar a minha, a sua e a nossa fé. Nicodemos, ele tinha uma necessidade, mas Jesus tinha outro propósito. Nicodemos tinha uma necessidade de reconhecer que Jesus era um bom mestre, mas Jesus tinha um outro alvo, outro propósito, era salvar a vida de Nicodemos. Por isso que Jesus responde com salvação. Nicodemos fala de honra e Jesus responde com salvação. Necessário vos é nascer de novo. Jesus sempre vai ser direto, Jesus sempre vai ser objetivo em relação ao que realmente precisamos. E aí nós vamos perceber que a religião não basta, as obras não bastam, que sem novo nascimento e vida com Deus não tem salvação para a nossa alma. Lembra da história do jovem rico? O jovem rico chega para o nosso Senhor e diz: bom mestre. E Jesus já corta a conversa: por que você me chama de bom? Você não me conhece, você apenas viu as coisas que eu faço, você apenas escutou os meus ensinamentos e isso te comoveu, te impressionou e te emocionou. Por que me chamas de bom? Bom é só um. Você teve um relacionamento com um conhecimento que satisfez, mas você ainda não conhece a bondade do Deus que salva todo aquele que nele crê. Mas qual é a sua pergunta, meu jovem? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então coloca para aquele jovem o decálogo, lembram? Coloca os mandamentos. E à medida que aquele jovem ouve os mandamentos, ele começa a se alegrar, ele começa a ficar entusiasmado, porque ele pensa: não, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Mestre, tudo isso eu vivo há muitos anos. E Jesus diz: que bênção. Mas tem algo mais que você precisa fazer. Você precisa revelar verdadeiramente onde está o teu coração. Então vá lá, venda tudo o que você tem e dá para os pobres. Sabe o que o texto diz? Que aquele jovem, quando ouve isso, a alegria que ele vivia foi-se embora, e ele entristecido, ele vai embora. Agora, sabe o que é mais chocante nessa história? Jesus não vai atrás dele, Jesus deixa ele ir embora. Porque quando a proposta de salvação nos é dada, a decisão não está mais com ele, a decisão é nossa, é minha, é tua. Cristo não precisa ir atrás de pessoas, porque ele já foi ao único lugar que ele deveria ir e que é bastante o suficiente para nos salvar. Ele foi àquela cruz, e dessa cruz ele não fugiu, a ela ele se entregou, a ela ele se submeteu, e por ela morto ele foi. E uma vez morto por causa dessa cruz, ele vence a morte, vence o inferno e ressuscita, para que eu e você entendamos, assumamos a nossa fé em Cristo. A ele devemos seguir para que a eternidade da salvação também nos alcance. Percebe como a igreja moderna, ela não entende esses valores hoje? Nós procuramos um encontro com Jesus, mas um encontro com Jesus que vem, na verdade, nos satisfazer. Cristo não vai atrás das pessoas. Cristo morreu na cruz para atrair as pessoas. É diferente. Segundo lugar, o que nós aprendemos com essa história? Primeiro lugar, com essa história de Nicodemos, nós aprendemos que é um encontro real com Cristo. Mas em segundo lugar, nós vemos como Jesus, ele tem essa habilidade de confundir a religião. Ele confunde a religião. Sabe, a Bíblia confunde a religião. É interessante, eu me lembrei de uma história agora. Nós tínhamos um irmão na igreja,
e nós, na época, foi logo que a igreja começou. Esse ano nós completamos 26 anos, a igreja tinha 1 ano aproximadamente. E nós fomos fazer uma visita, né, para um senhor, um obreiro, né, ele era um presbítero de uma denominação que vocês conhecem, não precisa citar o nome, né, dessa denominação. E ele estava meio afastado, estava meio devagar, estava meio ferido, sabe? Ele já era um senhor. Aí esse grupo de irmãos foi fazer uma visita para ele. Aí chegou lá e ele todo bravo, né? Assim, recebeu os irmãos, mas sabe, com pouca vontade, e aquela coisa toda, os irmãos conversando com ele, tentando restaurar, fortalecer, até que ele não aguentou, né? Um dos irmãos que foram lá, que era um dos nossos líderes, tinha barba, né? Ele tinha barba. Aí chegou e falou: vocês vieram aqui me visitar, falar de Deus para mim, que tal? Mas olha, você tem barba. Aí o irmão falou assim: mas meu irmão, Jesus também tinha barba. Ele: o quê? Jesus tinha barba? Ele ficou assustado. A religião coloca algumas travas, algumas cadeias em nós, na verdade, que a gente não enxerga, que tem coisa mais importante do que aquilo que nós estamos talvez fazendo. Jesus tem essa habilidade para confundir a religião. Olha o que diz o versículo 4 ao 8. Versículo 4 ao 8, Nicodemos pergunta, porque Jesus diz para ele: você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: mas como é que alguém pode nascer quando já é velho? Então aquele homem que era doutor na lei, com muito conhecimento, ele fica confuso agora com essa fala de Jesus de nascer de novo. Como é que alguém pode ser velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então Jesus, ele faz o quê? Ele aprofunda o questionamento. Deixa eu te dizer uma coisa: num relacionamento real, no encontro real com Jesus, Jesus vai exigir cada vez mais de nós. Jesus não vai nos tratar como crianças. Jesus vai exigir. Nicodemos não conseguiu compreender a ideia de nascer de novo. Ele limitou o seu entendimento de acordo com o que a sua mente podia conceber. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo, sendo velho. Jesus disse: Nicodemos, deixa eu lhe dizer algo. Em verdade eu lhe digo, que você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne, Nicodemos, é carne. Mas o que nasce do Espírito Santo é espírito vivo, vivente, é vida. Nicodemos, não fica surpreso de eu te dizer isso, que é necessário nascer de novo. O vento, ele sopra onde quer. Você escuta, mas você não pode dizer de onde ele vem, e você não pode afirmar para onde ele vai. Assim, Nicodemos, são todos que são nascidos do Espírito. Nicodemos, ele tenta entender uma verdade espiritual com a lógica humana dele, porque é isso que a religião constrói em nós. A religião, ela nos ensina, e nós aprendemos muito bem a buscar a compreensão de verdades espirituais de acordo com a nossa lógica, de acordo com nosso modelo de entender. Nós queremos construir definições daquilo que Deus definiu. Nicodemos, então, ele tenta entender essa verdade de nascer de novo com a sua lógica. Nicodemos, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência de um bom fariseu, de um bom mestre da lei, ele não compreende. Mas é natural que ele não compreenda. Por quê? Porque as coisas espirituais não podem ser discernidas, compreendidas, definidas com a mente natural, com a mente humana. Paulo fala sobre isso quando escreve a igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 15, na sua primeira carta. Olha o que Paulo diz sobre verdades espirituais e a mente humana. Existem pessoas, por exemplo, coisas básicas. Pastora, as pessoas não entendem, mas eu tenho que perdoar quem me fez mal. Como é que eu vou perdoar alguém que fez tanto mal para mim? Me ofendeu, me traiu, me trouxe prejuízo, me ofendeu. Eu tenho o direito de ter raiva, eu tenho o direito de ficar irado. Sim, você tem o direito de produzir isso, mas você não tem o direito de permanecer nesse sentimento. Então tá bom, eu vou perdoar se eu ver sinais de arrependimento. É uma loucura. A pessoa quer perdoar quando ela enxergar que a pessoa que lhe ofendeu realmente está arrependida. Não, você não tem que perdoar quem te ofendeu só porque ela se arrependeu. Perdão não vem depois de arrependimento. Perdão vem antes do arrependimento. Perdão não é um benefício que eu faço para quem me ofendeu. Perdão é um valor que tem que pertencer a mim como homem de Deus, a você como mulher de Deus. Jesus te perdoou enquanto você ainda era um pecador. 1 Pedro capítulo 1 diz que Cristo Jesus, que nos perdoa e nos salva, era uma obra pronta antes da fundação do mundo. Na sua pior versão, Jesus já havia morrido na cruz para te perdoar. Você, no seu pior momento,
você com as suas piores atitudes e comportamentos, Jesus já estava na cruz, rendido, para que se você apenas cresce nesse, recebesse o perdão dele. Jesus nos perdoou, o Pai nos perdoou, antes que houvesse arrependimento na nossa vida. Agora é incompreensível, como é que alguém vai compreender isso, que eu tenho que perdoar quem me fez mal, mesmo que não tenha arrependimento nenhum? A mente natural não entende essas verdades espirituais. Nós somos cativos de verdades que são nossas, não são de Deus. Vamos falar de um tema sensível? Dinheiro. Dinheiro é um tema sensível para a igreja. A igreja não se sente confortável para falar de dinheiro. Nós somos às vezes muito comedidos para falar de dinheiro, né, pastor Ricardo? Aí quando a gente não fala do dinheiro de uma forma certa, aí o falso profeta fala do jeito errado. Aí as pessoas caem na lábia do falso profeta. Olha que coisa. Jesus não tinha problema de falar de dinheiro. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro, de riqueza, do que de salvação, do que de fé? Você sabia disso? Existem mais versículos falando de dinheiro e de riqueza do que falando de fé e de salvação. Por quê? Porque esse é um assunto importante. Mateus capítulo 6, Jesus diz que o dinheiro pode se tornar um senhor na nossa vida. Não há mais nada na Bíblia que o Pai diga que possa ser senhor na nossa vida, senão o dinheiro. Mas algumas pessoas têm as suas verdades pessoais. Como é que alguém vai entender que ela tem que comprometer tudo? Não é dízimo, eu não estou falando de dízimo. Porque o assunto de Deus em relação a dinheiro, a fala de Deus em relação a dinheiro, não é uma fala parcial do seu dinheiro e ele. Você já pensou a respeito disso? Às vezes nós vamos falar sobre dinheiro e nós queremos aplicar a fala de dinheiro. Como assim? Você tem que ser comprometido com Deus com a parte dos seus bens, não é isso? Não, mas a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus não é você comprometer uma parte dos teus bens, uma parte da tua renda. Não, a ideia de Deus é você comprometer tudo com Ele. É mais profundo ainda. As pessoas estão brigando, mas eu tenho que dar o dízimo, né? Estão brigando por isso, não estão, já estão né, atribuladas porque tem que ser dizimista, estão atribuladas porque tem que dar uma oferta. Não, a ideia de Deus não é que você dê uma parte para Ele, uma ideia de Deus não é que você seja desprendido de uma parte da tua renda e dos teus bens. A ideia de Deus é que você seja desprendido de tudo que você possui, tudo. Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus diz: não acumule para vós outros tesouros sobre a terra. Não é aqui que você tem que acumular algo para você. Você tem que acumular na eternidade, porque na eternidade aquilo que você junta, a ferrugem não consome, a traça não corrói e ladrão nenhum rouba. Porque na verdade, quando você ajunta um tesouro, ali você deposita o seu coração. E eu não tenho senhorio sobre corações parciais. Jesus não é salvador de quem ele não é senhor completamente. Se você quer ter Jesus como teu salvador completamente, ele precisa ser o teu senhor absolutamente. Tudo é para a glória dele. Versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus não quer uma parte da tua renda, ele quer toda a sua renda. Você está pronto para conviver com essa verdade? Jesus não quer uma parte não, pastor, eu vou doar aqui, eu tenho vários lotes, eu vou doar um lote. Jesus vai ficar feliz? Vai, mas na verdade Jesus vai perguntar: mas e se fosse tudo? O seu coração estaria em paz para tudo? Ele não quer tudo. Sabe, eu tenho contado esse testemunho. Você vai experimentar isso agora em setembro, lá em Moçambique. Tem uma igreja nossa que ela fica numa aldeia. A igreja, o culto é debaixo do cajueiro. Porque não dá para fazer dentro da onde é o salão, porque é muito calor e é muita gente. Então a gente vai para debaixo do cajueiro. E ali a gente traz uma palavra, ali nós celebramos a ceia com eles, né? Participamos da ceia do Senhor com eles. E aí depois cada uma das igrejas daquela região, são 6, elas vêm trazer a oferta para o culto e depois vêm trazer uma oferta para a gente. Eu já estou te dando um spoiler. Eles vão trazer uma oferta para nós lá. E assim, eu tive essa experiência 2 anos atrás com eles, e isso mexeu muito comigo. Porque eles são muito pobres. A comida deles lá é o milho socado, que vira aquele farelo misturado com água. Ou então é a mandioca que seca, eles colocam assim em cima do telhado das casas de palha deles, e aí aquela mandioca tomando sol, sereno de noite, ela vai mofando, ela fica mofada. Aí pega aquela mandioca mofada, pila ela, fica aquela farinha da mandioca mofada, eles misturam com água e comem. Essa é a comida deles. Eles não têm muito recurso. Só que aí nós vamos chegar lá, vamos estar com eles, e eles vão trazer uma oferta para nós, para mim, para você, para os pastores que estarão indo. Sabe o que eles vão trazer de oferta? Eles vão trazer amendoim, vão trazer gengibre, vai trazer galinha,
vai trazer pombo, vai trazer cacho de banana, vai trazer a mandioca mofada para a gente também, vai trazendo tudo aquilo. E eles vêm cantando e dançando e trazendo as ofertas. Eu estava vendo aquilo, e sabe, irmãos, não tem como você não se emocionar. Porque eles estão dando, não é o melhor que eles têm, eles estão dando aquilo que nem eles comem, usufruem. Porque é um momento especial de honrar, nos honrar, de reconhecer que, né, que nós somos bem-vindos ali, que eles estão alegres com a nossa vida ali, eles vão trazendo tudo aquilo. E eu estava vendo aquilo e eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, eles estão trazendo tudo isso aqui para a gente, Davi? Senhor, mas eu não vou comer nada disso. Porque a gente não ia comer nada daquilo. Eu ia comer o pombo ali? Não ia. Ia matar aquela galinha depois? Não ia fazer isso. A chima, a mandioca, os grãos, eu não ia comer nada daquilo. A gente ia pegar, não ia desprezar. Aí a gente ia para outra aldeia. Aí na outra aldeia a gente ia ofertar para as pessoas da outra aldeia. Eles não iam ficar sabendo. Mas eu não ia comer nada daquilo. Eu não ia usufruir de nada daquilo, mas aquilo me tocou muito, eu me senti muito honrado, eu me senti muito, sabe, assim, poxa vida, eles têm de fato alegria de nós estarmos aqui, apesar de eu não comer nada daquilo. Aí veio o Espírito Santo, ele disse: é assim com o seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro, eu não uso o seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro para nada, porque eu sou dono do ouro e da prata, mas quando você traz o seu dinheiro, você está me revelando onde é que o seu coração está. É nessa hora que eu percebo o quanto de fato há uma devoção sua em relação a mim. É nessa hora. Aquilo me arrebentou. Religião. Só que a gente não consegue definir isso de uma forma espiritual. Aí criamos as sabotagens, né? Ah, porque é isso, é porque o dinheiro é para isso. Porque... Nós não entendemos os valores espirituais com a mente natural. Nicodemos viveu essa crise. E queria compreender sobre o novo nascimento com a lógica humana. Só que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, olha o que diz. Então fiz essa aplicação para nós lermos o texto, 1 Coríntios 2,15. O homem natural, não é só que não compreende, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. A mente natural, ela não compreende, ela não consegue ver lógica, e por isso ela não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Parece loucura. Jesus passa na coletoria do Império Romano, está lá Mateus, e Jesus diz para ele: ei, me segue. Ele larga tudo, larga o FGTS, larga o seguro-desemprego, larga as verbas rescisórias, larga o saldo de salário que ele tinha para receber do mês e vai atrás do Senhor. A mente humana não entende o mover que Deus quer que nós estejamos fluindo nela. Por que não? Porque o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque para ele, esse homem natural, tudo que vem de Deus é loucura, e ele não é capaz de entendê-la. Por quê? Porque assuntos, coisas espirituais são discernidas como diz o texto, espiritualmente. Então por isso a crise de Nicodemos. Nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe, já é uma senhora idosa, e se ela tiver falecido, como é que eu vou voltar sendo velho, adulto? Só que Jesus aprofunda ainda mais o ensinamento. Jesus não ameniza o ensinamento, ele aprofunda o ensinamento. Então agora Jesus fala de nascer da água e do Espírito, que é o símbolo da obra completa da salvação. Água e Espírito fala de arrependimento, fala de transformação interior, fala de regeneração, fala de nova vida. Então agora Jesus aprofunda o ensinamento. E agora tem um conflito na vida de Nicodemos. Agora ele tem um conflito. E o conflito não era que ele não entendia o que Jesus estava falando. Agora o conflito é esse. Não é assim, eu não entendo o que o Senhor está dizendo. O conflito era que agora ele percebe, e ele tem que admitir agora, que a religião que ele vivia não salvava ele. Esse é o conflito. Uma vida inteira dedicada a algo, e eu estou descobrindo que tudo isso que eu me dediquei não me salva. E ele tem que admitir agora que a posição que ele alcançou, fariseu de fariseus, mestre de mestres, um homem influente na sociedade, ele tem que admitir agora que a posição que ele ocupava não justificava ele diante de Deus. A justiça dele não era bastante. O encontro real com Jesus, ele confronta a nossa religião. Sou pastor, está tudo resolvido. Está nada. No encontro real com Jesus, nós percebemos que a nossa posição não nos justifica. Que as nossas liturgias, por mais que nós estejamos pensando que as nossas liturgias sejam importantes, e elas são importantes, mas as nossas liturgias, elas não nos salvam. Queridos, a salvação que alcançamos por causa de Jesus, não é um conceito
que você define ela em 2, 3, 4, 5 pontos. A salvação que alcançamos em Jesus é um milagre da parte de Deus, que eu e você nada podemos fazer. E o novo nascimento é essa forma de expressar esse milagre, que é fruto de uma ação soberana, de uma decisão única, unilateral, de Deus, da soberania dele em relação a mim e a você, que vai nos alcançar se simplesmente eu crer nele. Simplesmente. Percebe como Jesus, um encontro real com Jesus, em primeiro lugar, nos transforma. Em segundo lugar, confunde a nossa religião. Confunde. Vocês vieram aqui falar de Deus para mim, mas você tem barba. O irmão, mas Jesus também tinha barba. Ele ficou escandalizado. Encontro real com Cristo, com o Evangelho, confunde a nossa religiosidade. Confunde algumas coisas que nós construímos. E aí quando nós temos um encontro profundo com Jesus, com as Escrituras, nós vamos perceber que a nossa religião não vai salvar a gente. Que tudo isso que nós colocamos não vai salvar a gente. Se eu prego com gravata ou sem gravata, se eu coloco um blazer, se eu não coloco um blazer, se eu faço a barba, se eu não faço a barba. Algumas coisas nós colocamos como parâmetros. Jesus está dizendo: ei, não é um conceito, não defina minha salvação com pontos que você define. Minha salvação para você é um milagre, fruto da graça. Creia em mim, creia na minha palavra, naquele que me enviou, e seja salvo. Terceiro lugar, o que acontece com o encontro real com Jesus? No encontro real com Jesus, em primeiro lugar, somos transformados. Em segundo lugar, ele confunde a nossa religião. Mas em terceiro lugar, no encontro real com Jesus, tem uma revelação que fica claro para nós. E qual é essa revelação? É a revelação da obra da cruz. Olha o que diz o versículo 14 e 15. Diz assim: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está dando aqui para Nicodemos? Jesus está dando um spoiler. Jesus já está dando para Nicodemos uma revelação do que iria acontecer só lá na frente, que era ele sendo crucificado. Jesus vai lá no livro de Números, capítulo 21. Vocês se lembram desse episódio? Números 21. O povo de Israel está caminhando no deserto, e eles começam a reclamar, a murmurar. Você se lembra de alguém assim? De alguém que foi tirado do cativeiro, foi tirado da maldição do pecado, foi tirado das mãos do diabo, foi tirado da escravidão do pecado, e está sendo conduzido para a terra prometida. Não chegou na terra prometida, que é a eternidade, ele está caminhando no deserto, mas só sabe reclamar. Só reclama. Está muito calor. Mas está chovendo. Mas está frio. Hoje eu não tenho tempo. Eu estou cansado. Só reclama. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: nessa caminhada do deserto, não tem muito do que você elogiar. Caminhada pelo deserto, não tem muita paisagem bonita para você apreciar e dizer: que linda a paisagem. Que rios de águas límpidas. Que brisa refrescante. Não, na caminhada do deserto significa necessidade, ausência de provisão em muitos momentos, risco de vida. Deserto é algo que realmente nada nos oferece, senão nos tira. Só que aí nós agregamos um valor muito grande a esse problema chamado deserto. E sabe qual é o problema? Reclamamos. Deus tem um problema com quem reclama. Deus é inimigo de quem reclama. Deus é tão inimigo de quem reclama que ele compreende que quem reclama não merece viver. Que coisa interessante. Quem reclama não merece a vida. Quem reclama não merece a terra prometida. Quem reclama, o que ele merece de fato é permanecer onde ele está, porque ele não entendeu que nem no deserto ele mereceria estar. Que na verdade o lugar que ele reclama é um lugar que é ruim, não é bom, não é perfeito. Não é, mas nem esse lugar ele merecia. Porque o que ele merecia era a escravidão do seu Egito, era a escravidão dos seus pecados, era a maldição da morte eterna por causa dos seus pecados. Mas eu os tirei desse lugar, coloquei eles numa rota de caminhada, porque tem uma promessa. E eles estão reclamando. O reclamão é um murmurador potencial. Números 21, o povo começou a reclamar, e o Senhor disse: ok. E o Senhor então enviou serpentes. Depois você vai lá no livro de Números, capítulo 21, você vai ver que história interessante. E as serpentes então vieram sobre o povo e começaram a picar as pessoas, né? E milhares de pessoas morreram porque foram picados pela serpente. Você te lembra alguma coisa? A serpente que mata é a voz do engano. A serpente que mata é a voz
que quer te tirar de um propósito, de uma fala de Deus. Isso começou lá no Éden. A serpente e Eva. É verdade que ele te disse, mulher, que se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e você vai morrer? Deixa eu lhe dizer, é certo que você não vai morrer. Porque se você desse fruto comer, você na verdade será como ele, os teus olhos se abrirão. Eva então cai no engodo. E por Eva cair no engodo, maldição para toda a humanidade. Onde há reclamação e murmuração, existem enganos das trevas para nos matar. E só há uma forma de cessar o engano das trevas. O povo então clamou para Moisés, diz Números 21. Moisés, clame a Deus para que Deus tenha misericórdia. Clame a Deus para que Deus nos poupe. E Moisés clama a Deus e Deus diga, Moisés, faça uma estaca, uma haste em forma de cruz e coloque nessa haste uma serpente. Ou seja, aquilo que foi a maldição deles, eles vão olhar para algo que vai simbolizar a maldição deles. E quando eles olharem, eles vão ser sarados. Lá no deserto, em Números 21, Cristo já estava sendo prefigurado. Olha o que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui no versículo 14 e 15. A obra da cruz não era clara para ninguém em Cristo aqui, para ninguém. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos, ei Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma forma como aquela serpente foi levantada no deserto, e quando olharam para ela, aqueles homens e mulheres não morreram mais, porque eles olharam para o símbolo da maldição e foram curados. Deixa eu te dizer uma coisa, assim também é necessário que eu, o Filho do Homem, seja levantado, para que todo aquele que crê em mim não morra também, mas tenha vida eterna, porque eu vou atrair o pecado de toda a humanidade sobre mim. Eu me farei maldição por todos vocês, e quando me olharem como aquele que atraiu o pecado de todos e crerem em mim, terão a vida eterna. Jesus antecipou para Nicodemos a obra da salvação, profetizou a sua crucificação. No encontro real com Jesus, nós aprendemos que a cruz é o ponto central da nossa redenção. A cruz é o ponto culminante da salvação da nossa alma. Não existe um Cristo que salva, um Cristo que reina, sem antes um Cristo plenamente crucificado. Se há eternidade para mim e para você, e se há um Cristo triunfante sobre a morte, é porque por ela ele passou através da cruz. Não foi outro mecanismo. Você sabe qual era a estratégia do diabo? Você já viu aqueles filmes que Jesus está indo para... Tem até uma canção, né, de um grupo muito famoso aí. A canção é linda, mas é uma canção que não tem nada de biblicidade dela nessa parte, que diz que quando Jesus estava caminhando para a cruz, Jesus crucificado, o inferno celebrava. Não, o inferno, tudo que ele não queria era Jesus na cruz. Era tudo que o inferno não queria. Se tem alguém que sabia que a cruz era a derrota deles, era o inferno, era Satanás e seus demônios. Pastor, mas então por que Jesus foi preso e iria ser morto? Qual é a estratégia maligna nisso, de Satanás entrar no coração de Judas e trair Jesus, vendendo ele com 30 moedas de prata? É porque na verdade a ideia era acusar Jesus, como ele foi acusado, de blasfêmia. E o pecado de blasfêmia, dentro da regra do povo judeu, qual era a condenação? Qual era a execução da pena? Morte por apedrejamento. Então a ideia era Jesus ser morto por apedrejamento. Só que se Jesus morre apedrejado, não tinha cruz. E se não tinha cruz, não tem redenção da nossa vida. Por isso Jesus não foi executado dentro de uma sentença judaica. Jesus foi executado dentro de uma sentença romana. Cruz. Porque a cruz é o ponto central da nossa salvação. Por isso Jesus já ensinava, quer seguir-me, quer vir após mim, tome a sua cruz. Porque a cruz é o único meio de você deixar de existir, e eu poder existir agora através de você para a glória do Pai. É a única forma. Esse é o nosso desafio como cristãos. Sabe por que nós cristãos, nós exaltamos a cruz com o nosso entendimento, mas não queremos nos comprometer com a cruz? E sabe por que não? Porque a cruz tira aquilo que nós não queremos perder. E sabe o que nós não queremos perder? A vida. Porque o alvo da cruz é esse, é nos matar. A cruz não é para te envergonhar, não é te fazer sofrer. Sofrimento e vergonha é o processo da cruz, mas o alvo principal da cruz é acabar com a vida que é sua. Porque só tem uma forma da vida de Deus em mim estar, é se a vida que é minha completamente for embora. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cristo vive em mim, se crucificado eu estiver com Ele.
Jesus então mostra o ponto central da redenção. Nicodemos, um profundo conhecedor da lei, agora ele começa a compreender que a salvação não é por mérito, mas é por olhar com fé para o Filho de Deus crucificado. Salvação começa quando olhamos para o Filho de Deus crucificado. Quarto lugar, o que acontece no encontro com Jesus? Primeiro, experimentamos uma real transformação. Segundo lugar, ele confunde a nossa religiosidade. Terceiro lugar, ele revela a cruz. Mas em quarto lugar, nós vamos conhecer um amor, o amor de Deus. O amor de Deus que não conforta, mas é um amor de Deus que confronta. Versículo 16 ao 18. Olha o que diz o versículo 16 ao 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor que não conforta, ele confronta. Porque eu preciso ler os demais versículos. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O amor de Deus agora é revelado. O amor de Deus agora é exposto. E esse amor que é para todos, e que não veio para condenar, mas para salvar, é um amor que é justo. O amor de Deus é justo. O amor de Deus é justo porque revela a grandeza dele querer, mas a grandeza também dele revelar um valor para que isso aconteça. O salário do pecado é a morte. E isso nos separa. E isso nos distancia. Verdadeiro amor de Deus confronta a minha vida e a sua vida, expondo e tirando a máscara para que o pecado fique manifesto. Por que há essa exposição? Para que haja perdão. Não tem perdão de pecado se não houver exposição. Por isso que João escreve na sua primeira carta e diz: aquele que ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar todo o nosso pecado. Só que antes diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Tem que ter exposição. Confissão é expor. Você já percebeu como é orgânico quando nós temos um pecado, algo errado na nossa vida? O quanto nós somos insistentes em nos escondermos? É orgânico. Você errou, você quer que ninguém saiba. Você fez algo assim que é reprovável, você quer que ninguém fique sabendo o que você fez. Você quer guardar no quarto escuro da bagunça da vida. E isso não tem relação só com o homem caído. Só com o homem caído. Isso tem relação com a oportunidade de eu não querer revelar realmente quem eu sou. Isso já começou lá no Éden. O homem peca. No outro dia, quem comparece para se encontrar com o homem da mesma forma, da mesma maneira? O meu Senhor. E quem não estava no lugar do encontro? O nosso Senhor nunca vai se ausentar dos seus pactos conosco. Mas o pecado nos tira da presença dele. O amor de Deus, ele exige que o pecado seja exposto. Entenda uma coisa: Deus te ama. Deus te ama do jeito que você está. Deus ama o pecador do jeito que ele está. Ele apenas não vai admitir que permaneçamos da forma como nós estamos. Te amo do jeito que você está. Só que tem um detalhe: a partir do nosso encontro, você precisa de transformação para que você possa continuar se relacionando comigo. Então, no encontro com Jesus, nós somos confrontados por um amor sem medida. Mas em quinto lugar, há um outro confronto que acontece. Versículo 19 ao 21. Olha o que diz os versículos 19 e 21. Esse é o julgamento. Jesus agora vai falar sobre julgamento. Qual é o julgamento? Qual é a causa do julgamento? Qual é o argumento legal do julgamento? O julgamento é esse: a luz. Jesus está falando dele. A luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Você consegue compreender isso? Cristo vem para nos salvar, Cristo vem para te curar, Cristo vem para te perdoar, Cristo vem para te fazer filho de Deus, e eu amo mais as trevas do que Ele. Parece uma loucura, não é? Não parece? Não, mas isso é comum, isso faz parte da vida de muitas pessoas. Elas congregam, adoram, oram, cantam, mas têm os seus momentos escondidos. Por que essas pessoas vivem assim?
Jesus responde: porque na verdade as suas obras são más. Porque quem pratica o mal... Deixa eu lhe fazer uma pergunta: qual é a sua ideia real de mal, de algo ruim? Qual é a sua ideia real? É aquilo que Deus define como mal, ou é o que você define como não tão mal? A definição de mal é o que Deus diz, ou é aquilo que você cria para continuar confortável em um ambiente? Sabe por que existem pessoas que abandonam seus casamentos? Sabe por que pastores estão no segundo, terceiro, quarto casamento? Pastores, isso é um fato. Por quê? Porque num dado momento eles entenderam: não, eu me separar não é tão mal. Eu criei um conceito de algo que não é tão mal. Mas está escrito em Malaquias: o nosso Senhor, Ele odeia o repúdio, Ele odeia o divórcio. Então, para Deus, eu me separar da minha esposa é algo para Deus absolutamente mal. Mas eu criei um conceito de algo que não é tão mal. Provérbios, agora eu fiquei em dúvida, 6 ou é 9? Mas peraí, não vamos para a Bíblia, né? A gente acha, né? Deixa eu achar o endereço certo. Provérbios 6, versículo 16. Olha só: 6 coisas o Senhor, o que diz o texto? Aborrece. 6 coisas o Senhor, Ele odeia, Ele, assim, mas a 7ª, a alma de Deus, é uma metáfora, abomina. Quais são as 6 coisas que aborrecem a Deus? Olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Isso aborrece a Deus. É uma verdade absoluta. Mas em algumas dessas 6 coisas aqui, nós construímos o nosso conceito de maldade parcial. Mas eu não quero trazer ênfase nas 6 coisas, eu quero trazer ênfase na 7ª. Porque a 7ª, o Senhor abomina. E o que é a 7ª que o Senhor abomina? A testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Você já foi reclamar de algo, de alguém, igreja, teu líder, teu pastor, para alguém? Você já parou para pensar que quando você fala algo bom, quando eu falo algo bom do pastor Ricardo para o pastor Jefferson reproduz o que eu falei de bom seu, para no máximo mais 8 pessoas, de 8 a 10 pessoas. Mas se eu falar algo ruim, independente se é verdade ou não, do pastor Ricardo para o pastor Jefferson, ele reproduz isso para até 30 pessoas. Sabe o que significa isso? Que nós temos uma facilidade enorme para falar mal das pessoas. Quando eu falo mal de alguém, mesmo que seja uma verdade, sabe o que eu estou promovendo entre o pastor Ricardo e o pastor Jefferson? Uma contenda, uma disputa, um partidarismo. A Bíblia está dizendo que Deus abomina quem tais coisas praticam. Mas a gente vive tão comum com isso no nosso meio, não é verdade? Ah, irmãos, eu fui lá na igreja, mas pastor Clodoaldo, ele até que ele é uma bênção, mas vou dizer uma coisa, ele fala umas coisas que são desnecessárias. Olha a sementinha. Poxa, o pastor Ricardo, está certo que é aniversário da igreja, mas o culto precisava acabar mais cedo, não é verdade? Uma sementinha. Quinto lugar, quando há um encontro com Jesus, nós somos confrontados com a luz. Nicodemos foi falar com Jesus quando? De noite. E Nicodemos é chamado para sair das trevas para a luz. Nicodemos, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Nicodemos, sai das trevas. Nicodemos foi de noite, mas Jesus chamou ele para a luz. Muitas pessoas estão vivendo hoje escondidos numa noite espiritual, numa noite de comportamentos reprovados. E o Senhor está chamando esses homens e essas mulheres para a luz. Toda sala escura, luz apagada, esconde a sua sujeira. Mas quando você acende a luz, revela a sujeira e a bagunça dessa sala. A nossa vida, em vários momentos, é essa sala escura que esconde as nossas sujeiras. E o Evangelho é essa luz que vem para limpar a sujeira da maldição do pecado da nossa vida. O encontro com Cristo nos confronta com a luz de Jesus. Mas para nós encerrarmos, 6º lugar, o que acontece no encontro com Cristo? O encontro com Jesus produz frutos. Todo encontro com Jesus produz frutos.
Embora se nós lermos o Evangelho de João, a história de Jesus com Nicodemos acaba no versículo 21 aqui no relato, né? E o versículo 22? Agora já vai para outra história. Para outra história. Ou seja, a história de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João capítulo 3, termina com Jesus dizendo: quem pratica a verdade se aproxima da luz. Não fala do resultado do encontro. Não fala se Nicodemos se converteu ali, se Nicodemos se rendeu. Não conta, não tem final aqui. Mas nunca se esqueça, encontros reais com Jesus produzem frutos, ainda que esses frutos não sejam imediatos, mas os frutos serão produzidos. E a Bíblia nos mostra que esse encontro de Jesus com Nicodemos deixou marcas profundas em Nicodemos, muito profundas. Vamos ver esse respeito? Abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 7, no versículo 50 ao 52. Olha o que o encontro com Jesus provocou na vida de Nicodemos. Uma personalidade pública, um homem de alto conceito no seu tempo, fariseu entre os fariseus, mestre entre os mestres, uma liderança espiritual absoluta no seu meio, membro do Sinédrio. E agora Nicodemos no Sinédrio, ouvindo seus pares no Sinédrio, procurando agora uma acusação contra Jesus. Olha o que diz o texto, versículo 50 de João 7. Nicodemos, um deles, um dos fariseus, que anteriormente tinha procurado Jesus, lhes perguntou: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito? Olha o que aconteceu no meio do Sinédrio. Nicodemos questiona a condenação precipitada sobre Jesus. Nicodemos, no meio do Sinédrio, defende Jesus publicamente. Isso é um sinal de mudança de vida. Agora Nicodemos sabia que ele precisava honrar publicamente a sua fé. Isso foi um sinal de mudança e transformação no seu coração. Encontros com Jesus produzem frutos, ainda que não sejam imediatos. Mas temos mais uma evidência. Evangelho de João capítulo 19, versículo de número 39. Aqui fala de José de Arimateia, que foi um homem que pediu para Pilatos para que desse o corpo de Jesus para ele, para que ele pudesse sepultar o corpo de Jesus, para que ele pudesse cuidar do corpo de Jesus. Versículo 39 de João 19 diz então que ele, José de Arimateia, estava acompanhado de quem, diz o texto? Estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, mas que agora estava na luz, exposto, defendendo Jesus publicamente, com uma vida mudada, honrando a sua fé em Cristo. Nicodemos levou cerca de 100 litros, 35 quilos, misturado de misturas de mirra e de aloés. Nicodemos e José de Arimateia tomaram o corpo de Jesus. Os dois envolveram em faixas de linho, com especiarias de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. Irmãos, após a crucificação de Jesus, Nicodemos cuidou do corpo de Jesus. Encontros com Jesus provocam impactos na nossa vida, impactos tão profundos que agora o medo, a escuridão, a noite dá lugar agora à coragem e a uma rendição de devoção que todos vão ver expressas de forma pública. O verdadeiro encontro com Jesus, ele transforma por dentro, nos posiciona publicamente por fora e nos faz rendermos completamente diante de Deus. Nicodemos tinha religião, mas não tinha vida. Nicodemos tinha perguntas e encontrou a resposta verdadeira. Saiu das trevas e veio para a luz. Saiu de uma vida de indecisão para um posicionamento para servir Jesus. E eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus continua se encontrando com Nicodemos nos dias de hoje também. Ele continua se encontrando com Nicodemos, pessoas religiosas, vazias, bem-sucedidas, que fazem bem o que fazem, mas que estão aflitas. Pessoas que são respeitadas, mas são carentes de um encontro real e transformador com Cristo. Como é que está o seu encontro real com Jesus? Porque encontros reais com Jesus nos transforma absolutamente. Vamos colocar de pés, em nome de Jesus. A pergunta central de Jesus para Nicodemos foi: você nasceu de novo mesmo? Você está nesse momento de novo nascimento preservado? Essa foi a pergunta de Jesus para Nicodemos. Ele era um doutor da lei. Ele era o farol de vida com Deus para aquela geração. Mas ele mesmo estava apagado por dentro. O fogo já tinha apagado. Não havia mais fogo em Nicodemos. Quero lhe dizer nessa manhã,
Pode ser que o teu fogo está se apagando, se já não se extinguiu, mas ele pode incendiar esse coração de novo. Você crê nisso? Pai, nessa manhã, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos lhe pedir que a sua graça maravilhosa, que o seu favor maravilhoso venha nos incendiar, e o Senhor venha fazer de nós homens e mulheres profundamente, absolutamente entregues na tua presença. Senhor, somos a igreja do Senhor. O Senhor plantou a Assembleia de Deus Renovar nesse lugar para que fôssemos, para que sejam, Senhor, uma forma desse mundo perdido saber que há uma luz que brilha, há uma luz que chama das trevas, há uma luz que quer absorver tudo que é escuridão, essa noite espiritual que condena, que faz as pessoas se acomodarem no pecado. Mas essa luz precisa começar a brilhar através de nós, Senhor. Que nós sejamos essa luz que brilha para nossa salvação, para nossa eternidade. E essa luz alcance aqueles que estão ao nosso redor. Pai, nessa manhã, no nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer pelos meus irmãos, por essa casa, pela vida do pastor Ricardo, da pastora Rosa, pela vida dos pastores dessa igreja, o corpo pastoral, o corpo de liderança dessa igreja. Pai Santo, por cada irmão que aqui congrega, por cada irmão que aqui, Senhor, adora o teu nome, se compromete com o teu nome, que o Senhor possa ser essa luz que brilha, e que brilha, e que brilha, e que a cada dia brilha mais para a glória do teu nome, e brilham cada vez mais, porque o Senhor reflete essa graça sobre a vida deles. Pai Santo, nós queremos a nossa salvação, e não há nome na terra, acima e fora dessa terra, não há nome diante dos homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão a saber o nome de Jesus. Que tenhamos essa experiência transformadora em nome do Senhor e para a glória do Senhor. E se assim você crê e recebe na sua vida e busca com toda a intensidade da sua alma, diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor, porque Ele quer salvar e Ele vai salvar no nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.